Olá a todos. Vamos continuar a falar da formação profissional e desta vez vamos falar das diferentes fases ou das fases que incluem este processo. A primeira fase é a identificação e o diagnóstico de necessidades de formação. A segunda fase diz respeito ao planeamento e à organização da formação. A terceira fase, à execução da formação. E, por fim, a quarta fase, a avaliação. Em termos de diagnóstico de necessidades de formação, é importante percebermos que existem três níveis. Ao nível organizacional, portanto, verificar os indicadores organizacionais, como, por exemplo, baixa produtividade, perda de cota de mercado, perda de clientes, acidentes de trabalho, alguns conflitos, incumprimento de prazos, rotatividade e absentismo, ou então algumas decisões estratégicas, expansão do negócio, novas formas de trabalho, novas tecnologias. Esta é um exemplo, ou estes são exemplos, do diagnóstico das necessidades de formação a nível organizacional. O segundo nível é a nível operacional. Analisar o tipo de trabalho, as tarefas e os requisitos dos colaboradores. A formação vai se focalizar muito na análise do trabalho e nos requisitos necessários para a execução de uma determinada função. E depois ao nível individual. Definir o que cada trabalhador deve aprender para ultrapassar lacunas atuais e ou futuras, tendo em conta, por exemplo, a avaliação de desempenho, entrevistas, questionários e a própria observação. Feito o diagnóstico de necessidades de formação, é importante perceber como é que nós iremos fazê-lo. Muitas das vezes, a primeira parte, através da identificação das funções, aquilo que nós já estivemos a ver anteriormente, a análise e a descrição das funções, quais os objetivos, qual o perfil, quais os requisitos, as competências, e depois fazer um levantamento das necessidades de formação. Que tipo de conhecimentos é que são necessários para desempenhar melhor a sua função? Que tipo de experiências é que o trabalhador necessita adquirir para melhorar a sua função e de que forma considera que as pode adquirir? Que tipo de capacidades necessita adquirir para desempenhar melhor a sua função? Depois disto, analisar as respostas, identificando algumas áreas em contexto de formação que poderão ajudar a colmatar determinadas lacunas. Feito o diagnóstico de necessidades de formação, passamos para a segunda fase, que é o planeamento e organização da formação. Quando vamos planear a formação, é importante definir os objetivos. Normalmente utilizamos uma frase que nos ajuda facilmente a identificar objetivos de formação. No final da formação, os formandos deverão ser capazes de escrever, listar, operar, selecionar, construir, definir, aplicar, calcular, escolher, descrever, preparar, explicar. São tudo verbos que fáceis de medir e observáveis. Muitas das vezes dizemos que não devemos utilizar tanto estes tipos de verbos porque não conseguimos observar e medir o desempenho. Reparem que poderemos de alguma forma sentir dificuldade em escolher as melhores palavras para definir os nossos objetivos, mas é muito mais simples definirmos, ou seja, no final da formação os formandos devem ser capazes de definir o conceito de marketing, do que colocar que no final da formação os formandos deverão ser capazes de saber o conceito de marketing. Eu só sei que os formandos sabem o conceito de marketing se o definirem, se o escreverem, se de alguma forma me mostrarem que efetivamente têm esse conhecimento. Quando planeamos a formação, temos que perceber para que é que se vai formar, quais são os objetivos, organizar a formação em módulos, unidades de formação de curta duração, que é a designação do UFCD, ciclos, número de horas, duração e intensidade da formação, para quem se dirige a formação, qual o público-alvo, número de formandos, disponibilidade, grau de instrução, características pessoais. Quem é que vai ser o formador? É importante perceber que deve ser um formador certificado, ou seja, que detenha o certificado de competências pedagógicas. O quê? Ou seja, em que formar os conteúdos, matérias, assuntos e as mensagens. Onde é que vai decorrer a formação? Qual é que vai ser a entidade? Quais são os métodos e as técnicas pedagógicas versus os conteúdos e os formandos? Quais os recursos que vão ser necessários? Computador, quadros, livros, flipchart, projetor. Quando formar? Qual o horário? Laboral, pós-laboral, misto. Quanto é que vai custar a orçamentação da formação? Depois, passamos à terceira fase, que é a execução da formação. Temos que elaborar o programa, construção do cronograma, elaborar o plano do módulo, elaborar o plano de sessão. Em relação a isto,
é necessário perceber e adequar os programas às necessidades das pessoas e da empresa, perceber qual a qualidade do material apresentado, qualidade dos formadores, motivação e qualidade também dos formandos. É importante perceber qual o método que vai ser efetivamente utilizado. O método diz respeito a um conjunto de procedimentos utilizados pelo formador, lógica e psicologicamente organizados, com vista a atingir determinados objetivos. Podemos ter o expositivo, demonstrativo, interrogativo e ativo, e temos que ter em conta, temos que escolher um método em detrimento dos outros, tendo em conta os objetivos, o ritmo de aprendizagem dos formandos, o contexto da atividade formativa, a disponibilidade das pessoas, a experiência do formador, a duração, efetivamente, da ação. Instrumentos pedagógicos a que o formador recorre para atingir mais facilmente um objetivo são as técnicas: trabalhos de grupo, trabalhos individuais, jogos pedagógicos, role-playing, estudos de casos, discussão de painéis, autoscopia, puzzles, portanto, um conjunto de tarefas que deverão permitir perceber se os objetivos estão ou não a ser cumpridos no decorrer da formação. E, por fim, a avaliação. A avaliação é um processo sistemático, contínuo e integral que visa determinar até que ponto os objetivos foram ou não alcançados. Portanto, avaliar é comparar aquilo que aconteceu, os resultados, com o que deveria ter efetivamente acontecido. É um método de recolha e de processamento de dados necessários à melhoria das aprendizagens e do ensino. Avaliar é obter e tratar a informação que se vai utilizar em seguida para tomar decisões ou para modificar uma decisão. Ajuda-nos a perceber em que medidas estão a ser atingidas as metas e objetivos, comprovar a adequação dos conteúdos e métodos aos formandos naquela situação, diagnosticar novas necessidades de aprendizagem, introduzir reajustamentos às falhas detectadas, fortalecer as motivações dos formandos para aprender, redefinir novos itinerários de aprendizagem. A avaliação pode ser encarada quanto à finalidade que visa o julgamento, determinar rapidamente pontos de insatisfação, não fornece muitas das vezes pistas para a resolução, a análise detalhada de pontos fortes e pontos fracos, refletir sobre o conteúdo da formação em relação às expectativas, e a aplicação prática tem por objetivo posicionar o que foi aprendido, assimilado e transformado em relação à realidade de trabalho. Existem 5 níveis de avaliação e, portanto, esses 5 níveis vão muito ao encontro dos 5 níveis de objetivos. Este é um modelo de Kirkpatrick, portanto, que nos fala dos 5 níveis de avaliação. O primeiro nível é a avaliação-reação, muito centrado na reação dos formandos e vai ao encontro dos objetivos gerais e operativos da formação. O segundo nível, a nível da avaliação da aprendizagem, resultados da formação e objetivos gerais da formação. O terceiro nível, avaliação dos comportamentos, qual o impacto no posto de trabalho, os resultados dos formandos, dos ex-formandos, o que é que aconteceu efetivamente com eles após a conclusão da formação. Depois, em termos de avaliação de resultados em termos do desempenho da organização, objetivos operacionais e da organização, e depois o impacto que tem efetivamente na sociedade. Aqui acaba por ser uma síntese do que já referi: avaliação-reação, adequação da formação às necessidades e expectativas, qualidade dos conteúdos dos métodos, suporte pedagógico, performance do formador, aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em situação de trabalho. A avaliação da aprendizagem visa aferir os conhecimentos do saber fazer adquiridos pela formação, aferir os conhecimentos tendo em conta os objetivos definidos inicialmente, ou seja, o ponto de partida e o ponto de chegada. Sugere-se quase sempre que seja feita uma avaliação diagnóstica para detectar um ponto de partida da formação. Avaliação do comportamento, portanto, de que forma, quais as implicações desta aprendizagem e desta formação no posto de trabalho. Avaliação dos resultados, validar a articulação entre o sistema de formação e os objetivos organizacionais. Deve ser feito entre 5 a 10 anos para tentar perceber os objetivos a médio prazo. Técnicas e instrumentos. Portanto, nós poderíamos utilizar um conjunto de técnicas, um conjunto de instrumentos para avaliar, tendo em conta os diferentes níveis. Primeiro nível, avaliação de reação. Podemos usar instrumentos que nos permitam caracterizar os formandos, tentar perceber qual o ponto de partida, o nível de conhecimentos, questionários de avaliação modular intermédia, questionários de avaliação da ação de formação, ou seja, tentar perceber efetivamente quem é o grupo, que tipo de conhecimentos que acabam efetivamente por ter, o grau de escolaridade
E por fim, muitas das vezes questionado como é que os formandos avaliam efetivamente o desempenho do formador, a instituição, o funcionamento da própria ação. No segundo nível, a avaliação da aprendizagem, uma fase inicial sugere sempre a avaliação diagnóstica. Durante o processo de formação, lista de ocorrências, quadros de classificação, questionários, testes, provas, avaliação escrita, avaliação oral, simulação pedagógica, otoscopias, escalas gráficas, observação direta e, no final, deve ser feita uma avaliação sumativa, que muitas das vezes se traduz numa classificação. Terceiro nível, em termos de avaliação do comportamento, desempenho da situação real, com vista a tentar perceber, nem que seja através de observação direta, recolha de opinião, contacto telefónico, qual o impacto no posto de trabalho. E o quarto nível, dados estatísticos da evolução da organização e da evolução social. Considerações finais sobre a avaliação. A avaliação, como controle da qualidade da formação, deve ser processual, na medida em que assenta numa observação contínua do processo de aprendizagem, portanto, deve acompanhar todo o processo de formação, qualitativa e descritiva, ultrapassando a simples medida, a nota, para se projetar num ajuizamento, contribuindo assim para a formação de um indivíduo mais consciente da realidade presente e futura, servindo de base à tomada de decisão. Deve ser orientadora, contribui para a formação do adulto, fornecendo dados que permitem a sua própria autoavaliação e acaba efetivamente por funcionar como fator regulador do processo de ensino e aprendizagem. Terminamos por aqui. De seguida irei disponibilizar um exemplo prático destes instrumentos que nós efetivamente estivemos a falar.